Bom, quem vem com informações também é Eliandro Santana, ele que vem falando do Operário. O Operário teve uma reunião sobre a questão de voltar ou não às atividades, mas parece que resolveu voltar, só que de uma forma remota. Quero saber e entender melhor sobre isso. Eliandro Santana, fala aí, Eliandro. Um grande abraço para você que está ligado no Placar Transamérica. A gente começa falando do Fantasma. O Operário e a sua diretoria se reuniram na manhã do sábado para definir o plano de ação para a retomada dos trabalhos do grupo de jogadores e do técnico Gerson Guzmão. Porém, vai ser gradativo essa retomada nas atividades do departamento profissional de futebol. Os atletas vão ficar de maneira remota a partir de hoje, desta segunda-feira. Vai ser feito todo um cronograma de trabalhos e de treinamentos logicamente visando a retomada e a volta dos atletas que não estão em Ponta Grossa, mas a grande parte do elenco está lá nos Campos Gerais. A situação mais delicada, se é assim que pode se dizer, é a do Héctor Bustamante. O paraguaio está no seu país natal e tem essa dificuldade da liberação para a volta ao Brasil. Falando de futebol internacional, o Sassuolo vai voltar aos treinos. Clube italiano nesta segunda-feira. Já voltou aos trabalhos, vai ser o primeiro clube de futebol profissional da Itália a retomar os trabalhos. Incerteza com relação à volta do campeonato italiano da Lega Calcio, mas já com o aval do governo italiano, os clubes podem retomar os trabalhos respeitando as precauções e as exigências com relação a isolamento e tudo mais. E o Sassuolo foi o primeiro clube que retomou os trabalhos, então, já nesse início de semana, início do mês de maio, sem a certeza, como a gente já disse, da volta, da data que vai ser a volta do campeonato nacional. Sequência, informações do futebol internacional. Eliandro Santana, ele traz informações que jogadores do Colônia foram diagnosticados com o Covid-19 e tem informações também do futebol francês e do futebol holandês. É com você, Leandro. Bom, a gente volta aqui no Placar Transamérica falando agora de futebol alemão. E o Colônia, um dos clubes tradicionais da Bundesliga, informou no final da última semana que 3 atletas do seu elenco contraíram o Covid-19. Logicamente, para preservar a identidade e a questão interna, não divulgaram os nomes dos jogadores que estão em isolamento. Logicamente, o time vai voltar aos treinamentos desde a quinta-feira, no dia 30, na quinta-feira passada. Todos os jogadores foram submetidos aos testes do Covid-19 e daí foi constatada o número de 3 jogadores desse elenco que já estão devidamente isolados. A Bundesliga, lá o campeonato, a Liga Federal, que é a tradução, de Bundesliga, o campeonato alemão, estabelece que os jogadores e seus contatos estejam totalmente isolados. Os treinos já foram retomados para algumas equipes. O Bayern de Munique foi a primeira delas no mês passado, no mês de abril, mas claro, respeitando as medidas de higiene e também o distanciamento entre os atletas. Então, o clube Colônia vai agora trabalhar com esses 3 atletas e também seguir o seu planejamento para a retomada dos campeonatos. Ainda na Europa, já temos o campeonato francês, que foi dado como encerrado, e também a Eredivisie, campeonato holandês, que também foi encerrado. Na França, o Paris Saint-Germain foi dado como campeão, foi sagrado campeão, enquanto que na Holanda, o Ajax e o AZ Alkmaar, clubes que dividiam a liderança, vão ficar chupando o dedo. Não vão ter títulos, não vai ser dado o troféu da temporada 2019-2020 para nenhuma das agremiações. Retomando, assim que a situação for contornada, o campeonato vai iniciar na próxima temporada.